Overcast. Olá pessoal, olá a todos os ouvintes do podcast da Soberana, a escola conceito em odontologia. Meu nome é André Machado e eu sou o diretor da Soberana. Bem pessoal, hoje a gente tem um assunto quente aqui. Nós trouxemos uma super expert para falar sobre harmonização orofacial, tema quentíssimo na odontologia. Então seja muito bem-vinda minha amiga Vivian Werneck. É um prazer estar aqui, meu amigo, um prazer estar aqui na Soberana. Uma equipe maravilhosa que eu já tenho no coração, né? Que faz parte da minha construção. Um prazer estar aqui com vocês. É uma honra recebê-la, viu? Estamos aqui também com a Laís Sequim, que está representando aqui o nosso corpo discente, mas a Laís também trabalha no nosso acadêmico, né? A Laís é parte do time Soberana administrativo, né, Laís? É verdade. E está aqui representando os nossos alunos hoje na nossa conversa como é de cultura no nosso podcast. Bem, Vivian, gostaria de expor para o nosso público um mini currículo, né? Mas vou deixar você elaborar um pouco mais sobre isso, né? Professora Vivian, então, ela é especialista, mestre em harmonização orofacial e especialista também em cirurgia bucomaxilofacial, né? Uma pessoa com grande know-how para nos mostrar um pouco de tudo que essa carreira incrível e que hoje uma especialidade reconhecida tem para nos oferecer, né, Vivian? Começa contando um pouquinho de você. Como foi a sua construção? Vai desde o começo. Como foi essa semente? O que te trouxe para a harmonização? Né? O que te trouxe a paixão nisso? E como foi a construção a partir de então? Então, a harmonização, ela surgiu primeiramente na tentativa de eu poder fazer os procedimentos em mim mesma, né? Então, eu comecei com a odontologia intraoral, era uma grande paixão, iniciei os cursos de odontologia intraoral, né? Tipo, prótese, cheguei a fazer prótese, implante, especialização. E também, paralelo a isso, eu fui fazendo alguns cursos de especialidade, não cursos de especialidade, não. Alguns cursos de toxina botulínica, de preenchimento, eu ia fazendo cursos imersões, né? Cursos soltos, livres. né? Mas querendo apenas utilizar isso em mim, na família. E aí eu comecei a me apaixonar muito pela área, que é uma área assim, onde a gente traz, eu sou psicóloga também, né? Então, trabalha a autoestima do paciente, isso começou a me instigar. E aí eu comecei mais fundo, comecei primeiro com uma residência lá no Rio de Janeiro, né, que era 1 ano de curso, com bastante prática, e aí me apaixonei. Logo que a harmonização orofacial foi legalizada dentro da odontologia, que foi em 2019, eu já entrei nos primeiros cursos de especialização de harmonização orofacial, porque eu queria, né, ter o título de especialista, já era uma área que eu era apaixonada. E aí também surgiu o mestrado de harmonização orofacial, entrei para a primeira turma, que foi em Maringá, lá no Sul, a gente ficava 1 semana por mês no Sul, com filho pequeno, não é fácil, mas a paixão pela profissão foi me levando a isso. E aí cada vez mais, né? E aí não satisfeita, eu quis conhecer um pouco mais da anatomia. Eu falei, eu fazendo um curso de bucomaxilofacial, eu vou conhecer o paciente por dentro, que às vezes fica um pouco a desejar nas faculdades de graduação de odontologia, e realmente fantástico. E acabei me apaixonando por cirurgia, e daí vai, né? Eu estou na cirurgia de trauma, me especializando cada vez mais nas cirurgias estéticas de face, e cada vez a proposta vem aumentando, as próteses faciais estão surgindo aí no mercado. No Brasil está vindo devagar, mas a gente já tem bastante recurso, e eu acredito no futuro muito promissor nessa área. Nossa, com certeza. Isso tem tanta coisa a ser desenvolvida, né? A tecnologia de impressão 3D, até sobre enxertos e coisas do tipo, já prototipados, né, para o paciente, é uma coisa que está crescendo tanto. Mas muito bom, Vivian. Você já tem um planejamento de como que o paciente vai ficar, você pode entregar um resultado. Está crescendo muito, a tecnologia está correndo, né? Vivian, então, vamos então agora que a gente conhece um pouquinho mais da Vivian, como que ela chegou até ali, conta pra gente sobre a especialidade, Vivian.
como é o cotidiano? O que que você diria, Vivian, para uma pessoa que hoje está pensando em seguir na área, né? Pensando em ser especialista em harmonização orofacial? Então, eu tenho um Instagram, né, muito ativo e muitos alunos, né, se conectam comigo através do direct do Instagram. E essa é uma pergunta frequente. Vivian, como que eu vou começar dentro da harmonização orofacial? Eu começo com um curso de 3 dias, porque a gente tem muito, né, no mercado. Ah, um curso de toxina botulínica, um curso de preenchedor. E eu sempre oriento os meus alunos. Não, começa com uma especialização. Porque na especialização você não vai trabalhar inicialmente um curso de toxina botulínica. Você vai trabalhar anatomia de face, psicológico do paciente, coisas que são essenciais antes da gente chegar nos procedimentos. O que eu Uhum. vejo muito de erro na harmonização hoje em dia é que as pessoas tratam a harmonização como um mercado. E a saúde não é um mercado. A gente não pode vender procedimentos. Né? Eu costumo dizer o seguinte: até aconteceu isso comigo no consultório ontem. Um paciente chegou para mim e falou assim: você acha que eu preciso de fazer bioestimulador na testa? Eu falei: precisar de forma alguma. Você precisa de uma válvula numa artéria do coração caso você tenha um infarto. Isso você precisa. Precisar de um bioestimulador na região frontal, na testa, ele não precisa, mas pode melhorar a aparência dele. Então, o paciente tem que avaliar o quanto isso é importante para ele, se vale determinado investimento. Então, isso tudo, a gente fazendo uma boa especialização, a gente aprende a tratar o paciente como um ser humano. A gente não vê um paciente como uma fonte de lucro. Né? Perfeito. Então é importante para mim, eu sou muito contra essa saúde, né? Em todos os segmentos da saúde, Mercantilista, né? né? É, Mercantilista. E saúde não pode ser de forma alguma. A gente não vende saúde, né? A é. gente Poxa, sobretudo nessa área de harmonização, onde a beleza toma um protagonismo muito grande, né, Vivian? justamente. É tão difícil, às vezes, você ter uma visão um pouco mais holística nisso e falar, poxa, tudo bem, eu entrego a beleza, mas como eu posso fazer isso de uma maneira mais humanizada possível, entregando soluções que vão melhorar a vida do paciente, né? E não só entregar ali recursos pontuais de vaidade, eu quero dizer. Entende? Justamente. Eu acho que essa visão é perfeita, né? Essa é uma mensagem que eu fiquei muito feliz de você trazer para pessoas que pensam seguir na especialidade, É né? muito Perfeito. importante, porque eu vejo muitos alunos hoje vendo a harmonização como um futuro promissor financeiro. E eu não gosto Perfeito. quando o meu aluno traz isso para mim. Ai, Viva, quanto que eu tenho de lucro fazendo um botox? Quanto que eu tenho de lucro fazendo. Você tem que amar o que você faz. Uhum. E vou falar também ontem, fazendo uma cirurgia de lipo de papada, a paciente olhou para mim, que é no consultório, o paciente não está acordado. Ela falou: Viva, enquanto você faz a minha cirurgia, eu vejo seus olhos brilharem. Você é louca no que você faz. Eu realmente sou apaixonada. Eu costumo falar que eu não trabalho, né? Graças a Deus eu encontrei algo que eu não preciso de trabalhar. Exatamente. No Então, conceito comum de trabalho, né? Quem então ama realmente assim, não. eu acho que os nossos alunos, eles precisam de enxergar a harmonização como uma área da saúde, onde a gente pode trabalhar o psicológico do paciente, que com o decorrer do envelhecimento, vai envelhecendo é difícil envelhecer, principalmente para a mulher, né? Hoje eu tenho 44 anos e vejo que às vezes é difícil, a gente vê uma ruga, a flacidez da pele, isso não só na face, em todo o corpo. Né? A Uhum. gente já tinha cirurgia plástica que trabalhava esse envelhecimento, mas não conseguia abordar de uma forma tão ampla, né? Que você consegue tirar a pele, mas você não consegue melhorar o colágeno da pele, você não É. consegue tirar as Ou rugas. até minimamente invasivo, eu diria também, né? Justamente, e com mais acesso à Uhum. população, né? Porque uma cirurgia de Sim, face não são todas as pessoas que têm coragem de fazer, ou então não têm condição financeira. Então, eu tenho hoje no meu paciente, ou no meu consultório, pacientes que, né, ganham um salário mínimo por mês, mas conseguem investir em um botox por ano. Eu tento olha que facilitar a legal. forma de pagamento. Então, a gente pode levar isso a todos. E é muito bom o retorno desse paciente. Pacientes que com um botox, um simples botox, chegam no consultório depois e falam: Viva, minha autoestima melhorou tanto que eu Muito mudei, ou legal. se me separei, às vezes de um casamento que não estava legal, ou mudei de emprego.
E você vê que o paciente leva a vida para frente, assim, sabe? Toca a vida de uma forma. Então, você mexe muito com o psicológico do Com paciente. certeza. E aí, voltando naquilo que a gente falou, né, eu indico a especialização para os meus alunos, porque eu acho importante a gente trabalhar tudo isso antes de chegar no primeiro procedimento que geralmente a gente dá nos cursos de especialização, que é a toxina botulínica, e daí vai avançando, né? Os preenchedores, Uhum, os estimuladores, os fios, as cirurgias. Então entendi. a gente precisa de preparar esse aluno para entrar na harmonização sem dúvida. E eu Muito legal. diria que preparar até mesmo mentalmente esse aluno, É né, isso que eu para estou ter falando. esse entendimento que você está falando, Para porque ter não é, respeito ao paciente. sim, saber que não é Perfeito. só um procedimento, mas às vezes você está ali promovendo um sonho, algo Não que é às vezes, é é sempre. verdade. É sempre. A gente está promovendo um sonho. Ela é uma profissão que a gente não quer um resultado de meio, a gente quer um resultado de fim. Né? Você tem Sim. um tumor. O que o médico conseguir fazer para você, né, no tratamento dessa doença, dessa patologia, você já vai ser grato. Ali o paciente quer um resultado final. Perfeito. Então é interessante a gente trabalhar o aluno para se preparar para isso também. Porque e saber quando fazer e quando não realizar e quando não realizar o procedimento no paciente. Que às vezes ele vai com uma expectativa, o profissional está buscando lucro, não vou conseguir atingir a expectativa do paciente, mas vou fazer alguma coisa nele. Vou oferecer um preenchedor, vou oferecer uma Tem que ter toxina. muita responsabilidade, E né? aí o paciente vai ter um investimento financeiro, um investimento assim psicológico, esperando um resultado de fim, e não vai conseguir. Né? A É. gente não consegue tudo com a harmonização. Então, é importante deixar claro isso para o nosso paciente. Né? Às vezes o paciente chega lá com uma foto da internet, eu quero ficar igual a essa pessoa, gente, isso é impossível. Sim. Que a individualidade de cada paciente não tem como a gente mudar. Exatamente. Talvez a gente possa chamar assim, essa quebra de expectativa, essa correção Quebra de de limiar de expectativa. expectativa, é mais interessante ser feito justamente antes do procedimento, né? Não, eu acho que é Porque, obrigatório ser porque feito antes do realmente procedimento. A gente se precisa torna de uma coisa mostrar a crítica. realidade para o paciente. A gente tem softwares hoje que simulam, se eu colocar 1 ml de preenchedor na maxila de cada lado, você vai ficar mais ou menos assim. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esses softwares, porque nunca fica igual. E Sim. aí, como que eu vou prometer É para o porque você aumenta a paciente? expectativa, né? É uma coisa perigosa, realmente. Porque Nesse depende do aspecto. tipo de pele do paciente, da espessura de pele do paciente, para que a gente Uhum. tenha um resultado. E esses trabalhos aí no computador, a gente ainda não consegue ter essa previsibilidade tão É. definida. Curioso, viu? E agora, tangenciando um pouco agora para o mercado da harmonização no geral, eu tenho algumas dúvidas, Vim, que podem ser dúvidas dos ouvintes. Você acha que com a evolução da harmonização como ela tem acontecido, você acha que você acha que vai existir algum modelo de oferta desse tipo de especialidade nos próximos anos que seja cadenciada para público DC, é, PC em alta escala de volume? Você acha que isso chega a acontecer em harmonização? Ou o nível de, sei lá, ou a forma de rentabilidade ou custo de material não vão permitir isso acontecer nos próximos Eu não anos? consigo prever muito o que você está dizendo. É uma área que está crescendo demais, mas que também os pacientes estão aparecendo cada vez mais. Então, a gente Uhum. tem muita gente fazendo harmonização orofacial, mas pacientes que nunca pensaram em fazer nenhum tipo de tratamento que a harmonização oferece, hoje estão fazendo. Eu digo porque assim, a gente sempre pensa em harmonização, a gente pensa, putz, A e B, né? Não, foi o que eu te E, falei. Eu tenho e, e é, pacientes hoje que ganham salário mínimo, pois secretários de é, médico, tenho empregadas domésticas, todo tipo de paciente. Eu tenho um sim. taxista, um paciente meu que é taxista, eu tenho pacientes de todos os ramos, assim, de todos os segmentos. Cara, é interessante esse shift de E hoje mercado, é né? acessível, Uhum, né? Esse tipo de tratamento. Foi o que eu estava falando antes. A cirurgia plástica não, é um procedimento mais caro, que requer saúde, né?
Uhum. A harmonização não, os pacientes, às vezes ele tem alguma patologia pré-existente que não deixa de poder realizar o procedimento de É. harmonização, por causa disso, uma cirurgia talvez não desse para ele estar realizando. Então ela trouxe de uma forma muito acessível a chance de você trabalhar a sua autoestima e de você frear o envelhecimento. Né, de Perfeito. envelhecer, eu costumo dizer envelhecer com dignidade, eu brinco com os pacientes, eu estou envelhecendo com dignidade, porque né, não é fácil, principalmente para a mulher, passar por esse processo. É. Nunca foi. E como tem sido para o público masculino? Eu tenho visto que cada vez mais é um público que tem tido uma adesão maior a esse tipo de procedimento. Antes era muito restrito às mulheres e hoje a gente vê aí os homens também se preocupando em envelhecer com dignidade, né? Excelente pergunta. E está crescendo cada vez mais, né? O que eu atendo de marido, assim, e esposa em consultório, porque geralmente as esposas que levam, e eles estão aderindo sim e gostam muito, né? Muito Então, legal. cada vez mais o público masculino tem buscado por esses recursos e tem parado com aquele pré-conceito, né? Que isso não é coisa de homem. Exatamente. E eles estão vendo que é sim, né? Que todo mundo pode se cuidar da mesma forma que o homem vai no salão, cortar um cabelo, né? Fazer uma barba, fazer uma toxina botulínica, preencher uma olheira, né? Corrigir algo que ele não esteja satisfeito quando se olha no espelho. Pode ser tão rotineiro quanto fazer uma barba, cortar um cabelo, cortar uma Perfeito. unha. É um cuidado É pessoal, uma forma de né? cuidado pessoal, justamente. É isso. É um carinho com o próprio corpo, né? E é Uhum. bom a gente estar apresentável para nosso trabalho, para nossa vida social, para nossos relacionamentos, né? Dentro de casa, família. Eu acho que traz os benefícios são mais do que estéticos, são, Sim. né? Com O certeza. emocional vem em primeiro lugar. Com certeza, Vivi. E uma coisa que você me falou, que eu achei muito legal, que eu queria trazer para o episódio, é o seguinte: eu nunca tinha tido esse insight antes de você me falar. A odontologia é a única profissão que você coloca a harmonização como especialidade, Sim. né? De forma assim, vertical, específica, a harmonização como um grau acadêmico. Interessante. Nenhuma outra graduação te traz essa especialidade, essa especialista em Uhum. harmonização orofacial. Inclusive, o nome harmonização orofacial e alguns outros profissionais de outras graduações chamam de harmonização facial, ele foi dado pela odontologia. Olha que Né? Antes curioso, não isso não sabia disso. existia, sim, foi Muito dado pela legal. odontologia. Antes esse nome não existia. Antes você ia geralmente num dermatologista fazer um botox, fazer um preenchimento. Só que o dermatologista, quando a odontologia entrou, ele ainda não tinha essa visão geral do paciente, de trabalhar a face, de buscar uma harmonia, de buscar Uhum. equilíbrio, né? Perfeito. E quem trouxe esse estudo de buscar a harmonia da face foi a odontologia. E por quê? Porque às vezes você fazia um Uhum. procedimento maravilhoso, né, na arcada do paciente, mas o lábio não estava compatível, as rugas faciais, aí você ia fazer aquele antes e depois do trabalho, você via que ele nem não aparecia, porque a face ainda não estava compatível com aquele resultado que você tinha proporcionado ao paciente, e a gente começou a estudar isso. Né? Perfeito. Então, quem trouxe esse estudo para nós hoje foi odontologia. Nossa, que legal, né? E hoje outros profissionais É, usam o nome que a odontologia criou justamente. e estudou, né? Tanto é que nós somos pioneiros também no mestrado. Então a gente traz aí muita pesquisa de harmonização orofacial. Perfeito. Inclusive eu desenvolvi uma pesquisa muito legal no meu mestrado, que hoje é um protocolo que eu criei de toxina botulínica, que ficou muito conhecido, que trouxe muitos benefícios, ou seja, isso mostra o quê? Que a gente está pesquisando, a gente está estudando, não Justamente. é uma profissão, Não é empírico, é não tem científico. nada É, empírico. perfeito. É isso. Porque se fala muito disso, né? O benefício que a harmonização trouxe como uma nova especialidade para o odonto, mas realmente pouco se fala da contribuição que a odontologia como profissão traz para a harmonização como um todo, né? Ela foi fundamental, É, inclusive uma dermatologista que é
fantástica aqui de Juiz de Fora, que eu sou fã dela. Ela falou, Vivian, depois que a odontologia veio com a harmonização orofacial, eu realizo muito mais Olha procedimentos de só. botox, de preenchimento no meu consultório, porque antes o paciente não sabia É. dessa possibilidade. Até porque a dermatologia estava lá, muito preocupada não Eles pensam só com muito a em estética, competição, né, mas com a pouco em saúde do colaboração, paciente, né? que ele Nesse trabalha aspecto. com patologias, e não só de face, né, do corpo todo. Então, a gente Uhum. trouxe uma especialidade realmente hoje para outras graduações. As outras graduações ainda não oferecem essa especialidade. Você não sai especialista em harmonização facial. Somente na odontologia que você sai especialista. É uma Que legal. especialidade registrada, assim, Que podemos dizer. legal, Vivi, muito bacana. E conta um pouco para nós da atuação do cirurgião dentista na harmonização facial hoje. Você tem vamos, eu acho que é mais simples a gente focar no que não pode ser feito do que de fato pode ser feito, né? Eu imagino que hoje a gente já tem uma atuação muito ampla, né, na harmonização, mas conta pra gente um pouquinho do que, assim, perante o conselho, não é permitido o cirurgião dentista fazer. Então, o cirurgião dentista, ele pode trabalhar da região do ocioide, né, até Uhum, o osso frontal. E qualquer procedimento nessa região ele pode estar exercendo, né? Ele é um prescritor, ele pode prescrever, né? Tanto no pré, quanto durante, quanto no pós-tratamento. E cirurgias nessa região também ele pode estar realizando. A bucomaxilofacial, que é uma especialidade extremamente antiga na odontologia, mas que uhum, poucos pacientes conhecem. Ela faz sim, procedimentos muito mais invasivos do que a harmonização facial nessas regiões, né? A gente salva perfeito. vidas de pacientes. E a Então, especialidade e a especialização em ROF, ela habilita para essas cirurgias também? Ou você tem que ter uma habilita. cirurgia Em alguns bucomaxilo? estados, isso ainda está um pouco controverso. Em alguns Entendi, estados, por exemplo, em Minas, você pode estar realizando cirurgias da face. Já no estado do Rio, acho que ainda não estou entendi. muito. Tem peculiaridades, né? Tem. Entendi. Mas eu busquei a buco justamente, eu não estou preocupada assim, se pode ou se não pode, eu estou preocupada se é nossa área, se a gente, né, está realizando um trabalho ético e se eu estou preparada para Perfeito. trabalhar com o meu paciente. Então, eu acho que o principal, assim, para quem quer trabalhar nessa área hoje, é estudar, 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 É isso pesquisar, aí. pesquisar, pesquisar, ler, 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 e antes de realizar qualquer procedimento num paciente, trabalhar com pacientes modelos que estão ali sabendo que você está realizando aquilo pela primeira vez, Uhum. né, que vai ter que realizar com mais calma, com o instrutor do É, lado, tendo esse ambiente seguro, né, dos cursos, né, com certeza. E uma perfeito. outra coisa que eu acho importante a gente trazer, como existem esses cursos, igual eu falei anteriormente, de 3 dias de botox, de preenchedor, muitos profissionais da odonto estão fazendo os cursos ou não fazendo, apenas aprendendo com um colega. Ah, eu sou protesista, por exemplo. Ah, mas eu vou te aplicar um botox. Eu acho que a gente não pode ver dessa forma, Sim. né? É a mesma coisa assim. Ah, eu sou especialista em harmonização facial, mas eu vou fazer um canalzinho em você, um só. Não é assim, entendeu? Sim. Fica meio absurdo quando eu mudo a figura de lugar, né? Mas tem acontecido muito. Outras Se especialidades aventurando em performar se aquele aventurando. procedimento com só Eu cursos não me de imersão, né? aventuraria nunca em fazer uma É. endo num E aí a paciente, gente já apesar de eu conecta, já ter feito muita. pois é. E aí a gente já conecta, Vinho, com outro assunto quente. A gente tem um bloco aqui que é o vespeiro, né? Ah, Vamos mexer na caixa de ai, meu vespeiro. Deus. Intercorrências, Vivian. Conta pra gente. O que que o cirurgião dentista normalmente aprende sobre intercorrências? Algumas que podem acontecer, talvez trazer algum relato da tua experiência. Conta pra nós sobre esse tema que é o vespeiro da ROF. Sendo. Então, gente, eu acho que o paciente, quando senta na sua cadeira, ele tem que estar ciente de possibilidades de intercorrências. A intercorrência, ela existe em qualquer área da saúde. Sim, Então, você vai realizar uma endo num paciente seu, pode acontecer uma exatamente. intercorrência, a raiz pode fraturar, isso é uma intercorrência. Né? Às vezes Uhum, você tem que fazer de uma endo, você partir para um implante, isso pode sim, acontecer. Na harmonização também. Então, é importante o profissional que está realizando a harmonização orofacial saber também trabalhar com as intercorrências.
e com a reversibilidade daquele, porque o que a harmonização traz de muito legal é que a maioria dos tratamentos são reversíveis. Então a gente consegue corrigir. Então um profissional bem habilitado e bem especializado na área, ele consegue não oferecer riscos maiores aos seus pacientes. Isso é interessante saber, viu? Porque essa é a maior crítica que eu acho que a comunidade médica, às vezes que é contra, fala, né? Poxa, o cirurgião dentista pode executar, ok, tão bem quanto, mas não vai lidar com intercorrências. E às vezes isso não é uma verdade, né? Não, e os próprios médicos também não estão muito preparados para lidar com alguns tipos de intercorrência da harmonização orofacial, né? Porque a harmonização, ela é uma especialidade recente. E ela tem que ser estudada como especialidade, não como um procedimento. Perfeito. E às vezes, assim, até profissionais que já trabalhavam com a toxina, com os preenchedores, que era o que era mais usado antes da especialidade vir para o mercado, eles às vezes não sabem trabalhar intercorrência. Eu atendo muita intercorrência de outros graduados, né, da medicina, da enfermagem, né, que às vezes realizam algum tipo de procedimento dentro da harmonização. Eu atendo muita intercorrência porque o médico, às vezes, que fez o tratamento nele não soube corrigir. Entendi. Uma necrose, por exemplo, eu peguei uma necrose de glabela importante, em que o médico só prescreveu corticoide para o paciente, ele ia ficar sem pele ali. Entendi. Então, eu trabalhei com PRF, eu trabalhei com ozônio, eu trabalhei com outros, com laser terapia, com outros recursos para conseguir reverter e ficar o mínimo de cicatriz possível nesse paciente. Entendi, Vivian. Muito legal. E tem muitas intercorrências que precisam, sim, de ala cirúrgica, hospitalar, coisa do tipo. Então, eu não estou dentro de hospital para te falar isso, mas acredito que pouquíssimas. Acredito que deve ser um percentual muito só mesmo menor, se realizada por profissionais que realmente não sabem trabalhar com o seu paciente no pós-cirúrgico. Porque então, a grande maioria deve ser assim, reversível em nível ambulatorial mesmo. Justamente, a maioria é reversível em âmbito... No ambulatório, dentro do consultório. Uma coisa que eu faço, que eu acho importante os profissionais que trabalham com harmonização fazer, é dar o número do meu celular para todos os meus pacientes. De um simples botox a uma cirurgia mais elaborada que eu realizo nos meus pacientes. E se eu faço um preenchimento labial, né, eu peço ao meu paciente foto à noite para ver se está tudo ok, se não tem risco de uma obstrução de um vaso. Porque esse risco acontece, ele existe e ele pode acontecer. Então, claro que a gente toma todas as... a gente precavido, a gente tem um conhecimento anatômico, mas pode acontecer? Pode acontecer. Exato. Então, é importante a gente estar próximo ao nosso paciente, porque é 100% reversível caso isso aconteça. Graças a Deus nunca aconteceu enquanto eu realizava o procedimento, mas eu já reverti de outros profissionais muitos casos de intercorrência. Perfeito, Vivian. Isso é interessante a gente discutir, porque também pode ser a dúvida de muitas pessoas que às vezes estão inseguras com a especialidade justamente por esse tema, né? Poxa, mas intercorrências, tenho receio de intercorrências e tal. Eu imagino que isso seja uma dor comum, sabe? Inclusive, a intercorrência, ela faz parte de todos os módulos da especialidade, dentro da harmonização orofacial, e tem um módulo só de intercorrência. Então, você estuda bastante a intercorrência, como trabalhar, como tratar e como prevenir, que é o principal. E qual a janela média de formação do especialista nos cursos aí de especialização? 24 meses, 2 anos? Geralmente são 2 anos, 24 meses. Geralmente os cursos são 2 anos, alguns cursos são de 3, mas a maioria são de 24 meses. É porque isso é uma coisa que gera muita confusão na pós-graduação em harmonização, porque muitos nomes se misturaram, tipo mini residência, isso aí mentoria, residência. Aí a residência é uma especialização. Não, a residência não é uma especialização. O que é a residência, né? Que quando eu fiz a residência, porque a especialidade ainda não existia na odontologia. Sim. Então as pessoas criaram esse nome residência. O que era? Você ficar próximo a um profissional que trabalha já com harmonização e realizar esses procedimentos com ele, do lado dele, e assistir ele realizar em outros pacientes. Sim. Viver aquilo uma experiência imersiva no dia a dia, ali né? Viver a experiência clínica de uma harmonização facial.
E logo depois que eu terminei a residência, a odontologia reconheceu a harmonização orofacial como uma especialidade. E aí Sim. começaram a surgir os cursos de Pois é. especialização. E é o que para mim hoje é essencial. Eu tenho muitos alunos me perguntam no direct, Vivi, eu começo por um curso de 3 dias, final de semana, com a mentoria, ou começo pela especialização? Sempre pela especialização. Os cursos de 3 dias de mentoria, você vai fazer depois de ser especialista. Vivian, você faz curso hoje? Muito. Pelo menos todo mês eu estou fazendo algum curso. Sim. Por quê? Eu quero ver como outro profissional trabalha, né? Alguma técnica diferente que eu Exato. possa estar trazendo para o meu consultório para aprimorar os meus tratamentos. Então eu falo, primeiro a especialidade, depois os cursos. E eu quero ressaltar aqui, para além dos interessados em harmonização, essa mentalidade, Vivian, de mesmo um profissional com grande expertise na área, tá sempre buscando essa intel, essa troca. Cara, isso é fantástico. Parabéns por essa mentalidade. É uma coisa que a gente realmente. Eu gostaria de dar uma vírgula aqui e ressaltar isso. Sabe? Isso realmente precisa de ser reconhecido, né? Mas muito legal. Laís, alguma dúvida? Alguma coisa, Eu um insight? queria que a Vivian falasse um pouquinho. Ela comentou que ela é formada em psicologia e Isso. também ali seguiu a área da odonto com as demais especialidades. De que forma essas áreas se complementam? Porque eu acredito que ali dentro da sua área de estética precisa Excelente. ter um conhecimento Excelente. muito assim aprofundado ali na psicologia para poder ter esse acompanhamento e esse olhar que você tem de acompanhar o paciente, de cuidar dele, de fazer todo esse acompanhamento psicológico também, né? Eu falo que o Papai do Céu é muito bom para mim. Eu até me emociono de falar disso, porque quando eu vou contar uma historinha rápida aqui para você. Quando eu minha família é toda de dentista, né? Minha mãe, minha irmã, meu avô, meu bisavô. Tem até uma historinha lá na Odontologia no clínica. DNA. Meu bisavô foi fundador da UFJ, da Faculdade de Odontologia de Juiz de Fora. Olha que legal. Então é uma história assim bem forte na minha família. E aí quando eu tinha 17 anos, eu resolvi fazer odontologia. Minha mãe olhou para mim e falou: Viva, você não vai conseguir ser dentista. Eu tinha nojo de tudo. Eu tinha nojo de comida, de coisa suja. E aí ela falou assim, eu ia entrar pro 3º ano, ela falou, então você vai lá no meu consultório fazer uma limpeza em mim. E ela almoçou e sentou na cadeira sem escovar o dente. Realmente, gente, eu passei mal. Eu não dei conta. Aí eu falei, eu não vou fazer odontologia, porque realmente eu não vou dar conta. E aí eu fui para psicologia, porque uma coisa eu sabia, que eu queria trabalhar ajudando o paciente de alguma forma. Eu Com precisava saúde. desse vínculo com o ser humano. E a psicologia foi fantástica na minha vida. Eu fiz 6 especializações dentro da área Caramba, da que psicologia. legal. Eu passei minha vida estudando. Fiz 6 especializações Olha só. na psicologia. E quando eu resolvi parar, os meus pacientes ficaram assim. Teve uma paciente que ficou com raiva de mim. E só depois que eu fiz Instagram, que ela viu que eu realmente estava em outra área, que ela falou, Vivian, você acredita que eu tinha raiva de você? Porque eu achei que você falou que ia parar, porque você não queria me atender mais. Oh, meu Deus. Porque ela não acreditou que eu ia parar com a psicologia, porque eu tinha o consultório Sim. lotado. Mas realmente eu comecei a querer, assim, me diversificar. Trabalhar em consultório de Sim. psicologia só na parte da tarde, de manhã trabalhar com alguma outra coisa. E acabou surgindo o odonto. A Vivian já tinha amadurecido daquela Vivian de 17 anos e me apaixonei pela odontologia e uni os dois. E por que que eu falo que eu agradeço o Papai do Céu? Porque é fundamental todo esse conhecimento, essa bagagem que eu trago comigo da psicologia hoje nos trabalhos de Nossa, harmonização orofacial. exatamente. Especialmente em harmonização, né? Nossa, gente, assim, quantos pacientes eu já deixei de tratar? Que eu falo, olha, não é hora da gente Olha que trabalhar. legal, cara. Você vai primeiro procurar um médico, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. E depois que você já estiver emocionalmente estável, você vai voltar aqui e a gente vai fazer um lindo trabalho com você. Que legal, Porque a Vivian. gente tem que saber a hora de trabalhar com os nossos Que legal. pacientes. Até não, né? Eu tô falando de um caso mais sério. Mas, por exemplo, ai, Vivi, eu vim fazer meu botox porque eu tenho um casamento nesse final de semana. Não faço. É mesmo. Você pode ficar roxo, o botox ainda não está estabilizado, ele demora 15 dias para Perfeito. estabilizar.
Falei, você vai no casamento sem botox, você vai vir fazer o botox depois do casamento. Então você vai mais feio pro casamento. Olha só, cara, que legal. Então, saber a hora de trabalhar com o nosso paciente é muito importante. Muito E a legal. psicologia, ela me fez, né, ir aprendendo respeitar o momento do paciente. Exatamente. Ler o estado emocional, a mentalidade daquela Justamente. pessoa, o comportamento daquela pessoa, né? É uma habilidade que, sobretudo nessa aula estética, assim, muito vertical na estética, é muito importante, né, Vi? E é um Nossa, diferencial que você fundamental. leva com isso, que, cara, E é acredito que na área da inenarrável, cara. saúde, né, André? Porque Na saúde como um eu todo, né? acho que quando senta um paciente na nossa frente, é um ser humano que está ali, que está buscando pela sua ajuda de alguma forma, seja na Exatamente. odontologia, na medicina, em qualquer área da saúde. Então, saber ouvir o paciente, né? Não banalizar aquela consulta. Perfeito. A minha consulta de anamnese é, sem dúvida, mais demorada. Eu pergunto tudo para o paciente, tudo. Ele já responde uma anamnese bem completa, enquanto ele está me esperando ali na sala de espera. A secretária me traz essa anamnese, eu leio a anamnese toda, faço uma outra ficha com o paciente, algumas perguntas eu refaço ao paciente. Uhum. Que estão ali na anamnese. Ele, mas eu já respondi isso na anamnese, mas é importante você ver a resposta da boca do paciente. E que geralmente vem diferente do que ele escreveu. Perfeito. É. Não, e tudo, né? Tá nos detalhes, né, Viviane? Uma linguagem corporal, a forma Tudo, como é para sem você ler dúvida. aquele ser humano, né? Cara, que legal, Vivian. Olha, queria agradecer a sua presença aí com a gente hoje, a disponibilidade de vir conversar conosco. Foi um papo incrível, né? Um Fantástico. Eu que papo que tenho que agregou agradecer, muito sem valor. A dúvida. gente teve uma visão de harmonização que a mim mesmo, cara, expandiu muito minha consciência sobre a especialidade. Eu Fiquei fico muito feliz. admirado. E eu queria agradecer a seriedade que ela lida com a profissão odontologia, mais em específico com a humanização, Exatamente. porque talvez é uma visão que aqueles que estão entrando no mercado agora ainda não têm. E ter referenciais que tenham essa responsabilidade, esse carinho, esse cuidado, nos ajuda a ser profissionais Exato. melhores, Não, a né? Vivian com certeza Fiquei representa a feliz. Obrigada odontologia pelas para palavras. a harmonização, né? Isso aí. E vice-versa. E representa a harmonização para a odontologia. Parabéns, Vivian. Obrigado pelo Obrigada, eu carinho, que viu? agradeço, parabenizo o trabalho de vocês, da Faculdade Soberana, que eu tenho um carinho muito especial por vocês, e para mim é um prazer estar aqui hoje. Sempre que vocês quiserem, eu vou estar aqui novamente. Ah, pode ficar tranquila que não vai faltar oportunidade. E aos ouvintes, muito obrigado por estar aqui conosco até esse momento. Fechamos aqui então mais um episódio, que um bate-papo incrível aqui de harmonização com a Vivian Werneck. Bem, nós somos a Soberana, Escola Conceito em Odontologia. Muito obrigado pela sua atenção.